Olá, estamos hoje em mais um dos nossos encontros promovidos pela Associação Espírita Lauro Machado. Antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje, farei a preparação do Evangelho, lendo uma das mensagens do livro Pão Nosso de Chico Xavier. Vamos a ela. Bem-aventuranças. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados os seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Este ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem, na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha do tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmensurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Graças a Deus. Olha que interessante, né? O tema do nosso encontro de hoje fala bastante sobre isso, né? Não é porque estamos sofrendo, porque temos infortúnios, que vamos ser merecedores da paz do reino de Deus. É preciso saber como enfrentar estas questões, como lidar com essas oportunidades de aprimoramento do nosso espírito. Vejamos então o que traz para nós hoje Divaldo Franco no livro Ilumina-te, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. Hoje vamos falar sobre o capítulo 29, Ascensão e Queda. Vamos dar exemplos de impérios, mas a ascensão e queda também faz parte do nosso dia a dia. Quando almejamos ascender ao reino de Deus e quando as questões do cotidiano podem nos afastar deste reino tão querido e tão desejado, tão necessário para encontrarmos a paz interior. Então, vamos ao tema de hoje. Nós vamos ver que tivemos grandes impérios na história da humanidade, né? As tidas 7 maravilhas do mundo nos conta isso, né? Olha aqui, nós vamos ver várias delas aqui, né? Nós vamos ver as pirâmides de Gizé, do Egito. Nós vamos ver a estátua de Zeus no Olímpio,
o faraó de Alexandria, o Colosso de Rhodes, o mausoléu, nós vamos ver o templo de Artemis, as pirâmides, como eu já disse, do Egito, as pirâmides de Gizé, mas, inclusive, sobre os jardins suspensos da Babilônia. Vou destacar esse, então, neste capítulo. Vamos falar do jardim suspenso da Babilônia. O jardim suspenso da Babilônia foi erguido, né, em homenagem a uma mulher, né? Então, nós vamos ver que, ao longo da história, as mulheres sempre estiveram de pano de fundo nos cenários, né? Não podemos esquecer que a cabeça, né, de muitos dos profetas foram ofertados como presentes às rainhas e às princesas, né? Então, nós vamos ver que o jardim suspenso da Babilônia também foi um império que foi erguido e que o que aconteceu? Quais desses impérios, né, quais dessas maravilhas do mundo nós vemos nos dias atuais sendo comidos pelo tempo, sendo carcomidos pela história? Por quê? Porque eles foram erguidos em nome do orgulho e da ostentação de alguns poderosos. Nós temos também impérios mais recentes, né, do que esses da antiguidade do Império Romano. Nós tivemos o Império Austríaco-Húngaro, que foi a parceria entre duas grandes nações, o Império Britânico, o nazismo, que a gente ouve falar até hoje, e alguns adolescentes ainda se envolvendo com ele, e a queda, né, do Império Soviético da Rússia, que ainda hoje briga também sobre o poder da dominação, querendo dominar outras nações, outros povos, infringindo aí a esses povos um domínio, né, uma submissão ao seu poder e ao seu controle. E nós vemos também que nem mesmo o cristianismo, né, ficou isento dessa disputa, dessa ambição que corrói a alma humana, né? Nós vimos que Jesus veio, né, o maior símbolo que a gente tem, né, de exemplo de paz, solidariedade, ternura, amor, nasceu, decepcionando todo o Império Romano, aí nasceu numa manjedoura. Entrou em Jerusalém num burrico e não num grande cavalo com vestes de um soldado, né? Pelo contrário, ele personalizou, né, o que era a humildade, a simplicidade, o que era a irmandade, a solidariedade. Mas mesmo assim, alguns poderosos do cristianismo tornaram essa sua forma de lidar com o mundo, ver o mundo num poder, e alguns possuem templos suntuosos, né? Como vemos aí na imagem, cheio de riquezas e de púrpuras, cheios de poder, né? Ostentando o poder tal. Então, assim, há mais de 2000 anos a gente tenta, né? A humanidade, ela vive ascensões, criações de grandes impérios e quedas de grandes impérios, como nós vimos que a Atena, por exemplo, que era de uma filosofia, de uma cristalidade, de um benefício, depois que foi apoderada pelo poder romano, veio a sua destruição, né? Então nós vamos ver que o tempo passa, o tempo urge, ele passa para todos nós. E ele leva consigo tudo o que pertence a essa esfera terrena. Ele leva consigo tudo, todas as nossas conquistas de bens materiais, tudo isso será levado com o tempo. Tudo isso um dia virará ruína. Um dia tudo isso será destruído pelo tempo e pelos homens, será modificado, será transformado, e muitas vezes não sabemos em quê.
oremos, vibremos, torcemos para que seja em benefício dos nossos irmãos, não só de um ou outro irmão, mas que seja para a coletividade humana. Nós vamos ver que o que Jesus propôs, o que o Mestre trouxe, né, foi lições de amor repletas de ternura, compaixão, onde ele exteriorizava com os seus comportamentos, com a sua vivência, com o seu caminhar pela terra, mansidão e misericórdia. Tudo isso em nome do amor, em nome da lei divina, a lei do Pai. Amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Essa lei vem atravessando tempos, há mais de 2000 anos, como a mais bela página da vida, de todas as vidas. Então, estudarmos, mirarmos, termos como exemplo a vida de Jesus e seus ensinamentos é o caminho. É o caminho apontado, é o caminho mostrado, é o caminho que devemos seguir se nós procuramos, se nós desejamos um outro império. Pois todo império terreno tem um fim. Todos eles, como eu já disse, nascem, crescem, muitas vezes se reproduzem, mas acabam. Só um império não acaba. De qual deles estou falando? De qual império, de qual reino estamos falando aqui hoje? Sim, estamos falando do império de Deus, do reino de Deus. Estamos falando de um império espiritual, do império que abriga o nosso espírito. Este sim não é destruído pelo tempo. Ao contrário, ele perpassa os tempos. E cada passagem sua, marcada pela reencarnação, vai acumulando memórias e lembranças. E é dessas memórias e dessas lembranças que prestaremos contas, que seremos analisados, avaliados, não no intuito de sermos julgados, pois a lei divina não julga, mas a lei divina prescreve um caminho para os espíritos. Todos nós nascemos puros, porém ignorantes, cheios de instintos, de paixões, de vícios, e temos caminhadas para irmos sendo lapidados para que possamos deixar esses instintos, esses vícios e essas paixões para encontrarmos a luz, para encontrarmos a evolução moral. Então, para que possamos chegar ao reino de Deus, é importante, é preciso despertar para uma cidadania espiritual, despertarmos para a importância da vida espiritual, para a verdadeira vida, que é a vida do nosso espírito, a vida eterna. Para isso é preciso despir-nos de roupas pesadas, de vestimenta da carne, onde se encontram os vícios e as paixões, e colocar as vestes nupciais. Lembremos da parábola das boldas, que são as vestes nupciais. A veste nupcial é a veste da pureza, da transparência,
da clareza, da luz. E para que o nosso espírito reflita a luz, se vista de luz, é importante seguirmos os caminhos de Jesus, deixando esses vícios e essas paixões para trás, nos preparando para o banquete da fraternidade e da compaixão, ou seja, a prática da caridade, não da disputa, não da busca pelo domínio, não por humilhar os irmãos, não por submetê-los às nossas vontades, mas para que possamos nos ver como verdadeiros irmãos, ajudar-nos uns aos outros, acolher-nos nas dores, nas tristezas, nas aflições. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Outros impérios, outros desejos faz com que a gente prevaleça, né? Como prevaleça entre nós a aparência exterior, como o fariseu e o publicano na parábola do fariseu e publicano, onde um se posta como todo-poderoso e o outro se apresenta a Deus com humildade e pedindo misericórdia por nossas imperfeições. Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com o que a gente quer mostrar para os outros, vem com o que existe dentro de nós, verdadeiramente o que sentimos, o que pensamos, como é a nossa essência. Eles nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque eis que o reino de Deus está dentro de nós. A gente faz alusão a um céu, a luz, mas o reino de Deus está dentro de nós, está na paz do nosso espírito, na pureza, na evolução moral do nosso espírito. Já não dizia Lucas 12, não diria Lucas 7, 22 e 21. O reino de Deus está dentro de nós. E é dentro do nosso espírito que ele está registrado. Se estamos mais perto dele ou mais distanciado dele. Em cada encarnação, nós vamos fazendo os registros de nossas ações, de nossas obras, e seremos analisados por nossas obras, pelos nossos feitos. Traição, infâmia, perseguição, dolo, prejuízo, lesão aos nossos irmãos, submissão, hipocrisia, medo e todos os outros sentimentos que possamos despertar ou provocar ou fazer vítima o nosso irmão, nós seremos responsabilizados. Então nós vemos na atualidade crescer, a cada dia nós vemos novos impérios surgindo, impérios da fortuna, impérios da tecnologia, impérios políticos. A cada dia tem ascensão e derrocada. E ainda não aprendemos. Ainda somos marionetes ou condutores dessas marionetes, e esses marionetes somos nós e nossos irmãos. Então, alguns de nós estão lá no comando de seres humanos, de pessoas, e alguns de nós está aqui nessa condição de ser conduzido por esses impérios. Mas que, independente da posição de estarmos lá conduzindo ou sendo conduzidos, nós todos estamos
sendo escravos da tecnologia e da indústria do terror. Todos nós estamos numa vivência do cotidiano, do dia a dia, que sofremos reflexo de todos esses impérios. O império da notícia, a mídia, os fake news, os políticos que nos cercam. Somos escravos de várias situações. Como reagimos a elas, como lidamos com ela. Lembre-se lá, nós temos vários exemplos sobre leis divinas e lei dos homens. E que devemos segui-las da melhor maneira possível, para que quando formos prestar nossas contas, nós possamos lembrar, ter memórias que não nos traga ranger dos dentes, sofrimentos, mas que sim possamos subir um degrau na evolução espiritual, que ainda estamos distantes. É uma escada comprida, longa, mas que degrau em degrau chegamos lá. Então nós vamos ver que a misericórdia, a caridade, a ternura, a compreensão e a solidariedade são extraordinários recursos para o que vocês acham que a gente pode conquistar com a misericórdia, com a caridade, com a ternura, com a compreensão, com a prática da solidariedade. O que a gente conquista com isso? O equilíbrio, a justiça. Paramos de ter desigualdades, que faz parte gritante do nosso dia a dia. Almejamos um mundo sem separatismo entre ricos e pobres, brancos e negros, bem dotados ou não dotados. Temos que dizer não ao exclusivismo de classes sociais e de governantes. Temos que lembrar que cada um é responsável pelos seus atos em relação ao dever e à vivência pessoal. Cada um de nós é responsável pelo seu livre-arbítrio, pois o livre-arbítrio nos garante a oportunidade de escolher e seremos responsabilizados por essa escolha. Então, contribuir para o equilíbrio social, contribuirmos para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio espiritual, faz parte do nosso dever. Como é que estamos lidando com esta responsabilidade? Pensemos. Então, nós vamos ver que das ruínas dos grandes impérios, olha aí o Coliseu, né? Nascidos do orgulho e da ostentação, como já mencionei, essas ruínas, desejamos que levante-se na atualidade novas construções de tolerância e de solidariedade para poder abrigar todos os indivíduos sem nenhuma distinção. Que aprendemos com a história da humanidade. Quem tem memória, quem reflete sobre o que passou, tem a oportunidade de aprender e de não cometer os mesmos erros. Então, que criemos obras para agregar, para acolher nossos irmãos, para partilharmos e não para ostentarmos, para auxiliarmos
e não para humilharmos, para ajudarmos e não para submetê-los. Olha quanta coisa é importante, embora compreendemos que não seja fácil esse caminho de servir na seara do Senhor. Sabemos que desde a antiguidade há perseguições aos cristãos. A vida de Jesus, o estudo da vida de Jesus nos mostra claramente tal perseguição, tanto aos profetas que vieram antes dele, quanto ao próprio Mestre Jesus e aos seus discípulos. Infelizmente, ainda acontecerão muitos dias de lutas entre os que desejam manter a opressão, os que detestam liberdade e igualdade, e os que querem o poder e o domínio das outras vidas, dominar os outros irmãos. E que continuarão, para garantir esse domínio, afligindo os novos obreiros de Jesus. Vão continuar perseguindo com instintos destrutivos, esquecendo-se que a morte chega para todos nós. E que, portanto, todo esse domínio, toda essa riqueza, todo esse poder, todas essas conquistas ficarão num plano aqui, que vai se desfazer em pó, como os próprios corpos desses ditos poderosos. E que a única coisa que vai sobreviver é o seu espírito. E que lá chegando a outro império, o que acreditamos é que lá será diferente. O que nos mostra o Espiritismo é que aqueles que aqui não seguiram as leis divinas terão em suas contas estas obras, que não foram obras divinas, foram obras de suas escolhas, foram obras de sofrimento, foram obras que os distanciaram dos ensinamentos de Jesus e que aí sabemos encontrará sofrimento. Infelizmente, apesar de todos os alertas que têm nos sido dados há muitos e muitos séculos, e ainda não aprendemos. Que seja a tua ascensão moral o resultado do esforço para tornar-se cada dia melhor. Se desejas o reino de Deus dentro de ti, não espere recompensa terrena, pois esses impérios transitórios da terra apresentam ascensão e queda, mas a sua vivência, a nossa vivência, é a abençoada escola de aprimoramento moral para o nosso espírito no nosso processo de evolução e de autoiluminação. Por isso, valorizemos o máximo possível essa nossa estada terrena para realizarmos obras de caridade, pois fora da caridade não há salvação. Lembremos disso. Friso, é essa mensagem desse nosso encontro de hoje. Ascensão e queda. Nosso espírito não tem queda.
mas ele tem ascensão. Ele pode ficar paralisado lá na ignorância, lá no terror, lá no sofrimento, lá na angústia, lá nos vícios. Mas não fomos criados para isso. Como essa imagem, fomos criados ali, grudados, presos nas necessidades da carne. E cada encarnação é para que possamos ir nos despindo destas necessidades, para que o nosso espírito se liberte desse cárcere carnal e encontre a pureza da luz, da iluminação. Então, nós vamos ver que a nossa vivência, cada encarnação, cada reencarnação, é uma abençoada oportunidade, é um abençoado momento escolar, porque a vida terrena é uma escola de aprimoramento moral para o nosso espírito no processo de crescimento e de autoiluminação. Autoiluminação, como é o título desse livro que estamos estudando. Ilumina-te. Que convite é esse? É o convite de evolua moralmente, desenvolva a inteligência para pensar e aprender a discernir, a diferenciar o bem do mal, pois fomos criados para sermos representantes do bem, representantes do amor. Fora da caridade não há salvação. O que chamamos de salvação aqui? Que o nosso espírito seja salvo das paixões e dos vícios carnais, que ele possa se despreender desta prisão e encontrar a purificação. Desejo que todos nós tenhamos êxito neste caminhar. Todos nós chegaremos lá, assim nos diz Jesus. Alguns com mais sofrimento, outros com menos sofrimentos. Alguns com mais tolerância, pois o sofrimento é entendido pelo espírita como prova e expiações. E cada vez que sejamos bem exitosos nessas provas e expiações, estamos subindo um degrau do nosso processo de evolução moral. Que estejamos sempre no caminho apontado por Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecer então aos nossos mentores individuais, ao mentor da Casa Lauro Machado, ao mentor do Evangelho, por esta oportunidade de mais uma vez podermos refletir sobre os ensinamentos de Jesus e as leis divinas, os quais o Espiritismo nos traz a oportunidade de pensarmos e de melhor escolhermos. Vamos então fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que estejamos sempre no caminho do bem e do amor. Fiquemos em paz, na misericórdia divina. Que assim seja, graças a Deus.